censo demográfico foi entregue e os primeiros dados sobre os domicílios e populações foram divulgados. No Brasil, o número de habitantes é de 203.062.512 e no estado de Minas Gerais, de 20.538.718. Também foram divulgados os dados de Caratinga e de outras cidades da região. Como mostra a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população de Caratinga, que era de 85.239 em 2010, foi para 87.367 habitantes em 2022. A tabela também mostra os resultados de outras cidades da região. Na primeira coluna estão as populações em 2010 e na última em 2022. Bom Jesus do Galho tem em 2022 14.537 habitantes. Dom Cavate, 4.904. Entre Folhas, 5.197. Imbé de Minas, 6.986. Inhapim, 22.692. Piedade de Caratinga, 8.529. Raul Soares, 23.423. Santa Bárbara do Leste, 8.458. Santa Rita de Minas, 6.773. São Domingos das Dores, 5.626. São João do Oriente, 7.770. São Sebastião do Anta, 6.194. Ubaporanga, 13.017. Vargem Alegre, 5.780. E Vermelho Novo, 4.899. A gente verificou em campo a diminuição de pessoas por domicílio. Aquilo que a gente chama de famílias conviventes está sendo muito menos frequente. As pessoas estão saindo das suas casas e estão indo para fazer a sua própria casa. Uma outra característica da nossa região que está muito forte, que a gente precisa realmente fazer um estudo para ver de que forma que isso está nos afetando, é a migração. Tanto a migração para outros lugares, para outros estados, para outras localidades, quanto a migração internacional, que também está muito forte. O censo demográfico deveria ter sido entregue em 2022, mas o IBGE enfrentou alguns obstáculos na coleta de dados, fazendo com que a conclusão fosse adiada para junho deste ano. Mas apesar dessas dificuldades, o número de pessoas que não responderam ao censo foi menor que 5%. Esse índice de não resposta, ele do jeito que ele está, ele não afeta muito a nossa projeção da população, né? Os dados que estão sendo apresentados aqui, inclusive porque o IBGE faz o processo de imputação. Então esses domicílios que tinham pessoas lá e em que a gente não conseguiu fazer as entrevistas, foram imputados dados e aí são esses os valores finais que nós conseguimos coletar para Caratinga e região. Este gráfico mostra que a taxa de crescimento médio anual da população no Brasil foi de 0,52%. Essa é a menor taxa observada em toda a história do censo. E este outro mostra a evolução da população. Como pode ser visto, a curva de crescimento está se estabilizando e tende a cair no futuro. A redução da população no Brasil, ela aconteceu de uma forma diferente dos outros censos, não só nos municípios pequenos, mas também nos municípios grandes e inclusive em algumas capitais. Esse é um dado novo que ainda não havia acontecido. Os municípios grandes geralmente não perdem população. Cabe ao IBGE agora investigar o motivo da diminuição da população em alguns municípios e os impactos que isso pode causar na sociedade. Alguns dos fatores que podem ter colaborado para essa queda, a princípio, podem ser a diminuição da taxa de natalidade e os impactos da Covid-19. Imaginando que essas mortes por Covid não iriam acontecer naturalmente, ou seja, elas foram fora da curva que a gente estava acostumado
em relação aos óbitos normais, né, a gente acredita sim que com os dados do censo 2022, a gente vai poder ter uma noção de como a mortalidade por Covid-19, né, afetou a população brasileira. O censo demográfico mostra quantos somos hoje e como vivemos. Um retrato detalhado do Brasil. São informações necessárias para o país definir o que é prioridade e que servem como base, por exemplo, para a definição das políticas públicas. Os dados do censo vão levantar dados sociodemográficos importantes sobre escolaridade, sobre educação, sobre acesso ao trabalho, né, à renda. Isso vai servir tanto para as políticas públicas, né, para a gente, para a formulação ou para até a avaliação das políticas públicas, se elas estão atingindo ou não, né, a população que precisa, quanto para a iniciativa privada, né? Imagina que você tenha um empreendimento, está para vir para Caratinga, né, seja ele de que porte for, e ele quer saber se a população que tem esse tipo de perfil é a população que está na nossa região e que aquele investimento vai produzir frutos. Então, tanto serve para as políticas públicas quanto para a iniciativa privada.